Ornitólogos são pesquisadores que se dedicam a observar aves. O canto, a forma, a plumagem. O São Paulo Pesquisa de hoje observa ornitólogos. Veja Elizabeth Hofflin. Há mais de 30 anos, a pesquisadora olha para o céu e observa pássaros. Desde 1984, a ornitóloga descreve as aves que vivem no campus da USP, em São Paulo. No bloco anterior, mostramos espécies que habitam a Amazônia, longe das cidades e um pouco mais protegidas da interferência do homem. Esse estudo de Elizabeth analisa as espécies que se adaptaram à rotina das grandes cidades. O nosso trabalho, que já levantou 160 espécies, corresponde mais ou menos às espécies mais comuns que você pode ver na cidade de São Paulo. E também em outras regiões urbanas aqui da região sudeste do Brasil. A pesquisa de Elizabeth virou livro. Aves no Campus lista muitas dessas espécies que são comuns às cidades do Sudeste. Entre os comuns eu posso citar o bem-te-vi. Todo mundo conhece o canto, ele é um pássaro que logo pela manhã começa a vocalizar e o seu canto é onomatopeico, ele canta bem-te-vi. Essa espécie é uma espécie típica das nossas paisagens e que se adaptou perfeitamente à vida urbana, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Este outro pássaro, que também está no livro, é o João de Barro, velho conhecido das cidades do sudeste do Brasil. É uma espécie que você encontra principalmente em algumas áreas abertas e ele constrói um ninho de barro na forma de um forno e é muito característico, você encontra aqui sempre, durante o ano todo. O estudo, que descreve as aves residentes no campus da USP, se junta a outras pesquisas no laboratório de Elizabeth, no Departamento de Zoologia da Universidade. São pesquisas que se voltam principalmente para a anatomia das aves e a compreensão da evolução das espécies. Para isso, Elizabeth tem se dedicado à análise da estrutura óssea dos pés de 27 espécies diferentes de aves. A imagem que ela mostra é de uma dessas espécies. O que nos interessa é a análise tridimensional desses pés, principalmente para entender qual a adaptação e qual a modificação morfológica que os diferentes grupos tiveram durante a sua evolução. A reconstituição em 3D que ela nos mostra é feita no laboratório a partir da microtomografia dos pés. Na foto, vemos o procedimento sendo feito em uma espécie de ave chamada bacurau. Elizabeth compara a anatomia dos pés de todas as espécies do estudo para tentar traçar uma linha evolutiva entre elas. O que nós procuramos é entender as convergências que existem durante a evolução e entender também as novidades que ocorreram e como esses pés são utilizados pelas aves. Uma análise mais aprofundada, ela está sendo feita visando um entendimento mecânico disso. No mesmo laboratório, observamos outra ornitóloga, a francesa Pauline Provini. E ela observa a anatomia das pernas e da musculatura das aves e descreve o movimento do pouso e da aterrissagem. O que Pauline quer responder é uma pergunta fundamental. Como as aves começaram a voar? Há duas hipóteses para explicar a origem do voo. A primeira é que as primeiras aves podiam correr e saltar e depois voar. E a segunda é que as primeiras aves podiam voar depois a uma fase arborícola. A arte do voo é tão vantajosa para certas espécies que evoluiu diversas vezes na história da vida. Os insetos foram os primeiros que aprenderam a voar.
Entre os vertebrados, as criaturas que, como nós, têm coluna vertebral, esse fenômeno aconteceu 3 vezes. Os primeiros na fila foram os pterossauros, que conviveram com os dinossauros mais de 200 milhões de anos atrás. Os últimos foram os morcegos, mamíferos como nós, só que com asas. Entre esses dois surgiram as mais famosas criaturas voadoras: as aves. Pode parecer uma coisa simples e natural quando vemos um pombo bater as asas e efetuar uma decolagem, mas não é. Lembre que as aves são descendentes diretos dos dinossauros terópodes, categoria dos famosos tiranossauros e velociraptors. E eles não inspiram muita confiança para o voo. 3 coisas foram essenciais para essa transformação que levou à aquisição da habilidade de voar. A primeira é a mais óbvia: as penas. As aves modernas têm penas assimétricas, que são especialmente propícias para ajudar no voo. Mas na origem, as penas serviam a outro propósito: manter o calor do bicho. O Velociraptor, por exemplo. No cinema, a gente viu ele assim, como um lagartão. Mas ele devia ser, na verdade, mais parecido com isto: penoso. Outra mudança importante na transformação dos dinossauros em aves era a musculatura peitoral. Para bater asas e voar, um pássaro precisava ter os músculos bem fortes. Os terópodes não tinham isso. As aves desenvolveram essa característica. Sem ela, elas só podiam planar, sem decolar. Pegue a ave mais antiga que conhecemos. É o Archaeopteryx, que viveu cerca de 150 milhões de anos atrás. Ele está no meio do caminho entre os dinossauros e as aves. Tinha penas já adaptadas para o voo, mas a musculatura ainda era fraca para uma decolagem. Por isso, os cientistas supõem que o Archaeopteryx se pendurava em árvores, auxiliado por suas garras, e dali saltava para planar, sem decolar. É a tal fase arbícola de que falou a Pauline. Mas será que foi assim mesmo que tudo começou? Existe uma segunda hipótese. Talvez uma ave primitiva fizesse diferente. Ela talvez corresse pelo solo e desse saltos, cada vez mais longos e sustentados por conta das asas. E daí teria surgido a capacidade das aves modernas. Por isso a Pauline estuda as pernas dos bichos e os movimentos da decolagem e do pouso. Ela busca pistas evolutivas de como tudo começou. Nas 2 hipóteses, a decolagem e a aterrissagem são muito importantes, e as pernas também, para decolar e aterrissar. Estas pistas evolutivas, Pauline procura comparando a anatomia e o movimento de aves atuais à anatomia de fósseis de aves. Eu quero fazer uma relação entre a anatomia das aves atuais, os movimentos e a anatomia das primeiras aves, então os fósseis, para prever o movimento dos fósseis das primeiras aves. Isso vai fornecer subsídios para o melhor entendimento da origem do voo das aves. Professora Elizabeth escolheu 3 artigos sobre a cigana, nome popular de uma espécie de ave que hoje só habita a região amazônica. Os artigos foram escritos por ornitólogos do Brasil, da Alemanha e da França. Em 2011, foi publicado um artigo descrevendo 2 espécies fósseis. Uma também daqui do Brasil, da região da Bacia de Taubaté, em São Paulo, e a outra da Namíbia, com idades distintas. A da Bacia de Taubaté, sua idade geológica é em torno de 22 a 24 milhões de anos, e aquela da Namíbia em torno de 17 milhões de anos. A descoberta de fósseis da cigana longe da atual área de distribuição dessa ave, a região amazônica, causou à época bastante surpresa entre os ornitólogos.
E este ano, 2014, foram publicados mais 2 artigos em que descreve mais um exemplar africano do Quênia e um outro de uma região próxima a Paris. O fóssil encontrado na França é o mais antigo de todos. Tem entre 32 e 34 milhões de anos. Isso leva a origem da nossa cigana a uma origem no hemisfério norte, provavelmente. Os artigos também sugerem como a cigana saiu da França, no hemisfério norte, e veio parar aqui, na América do Sul. Uma das hipóteses é que ela tenha viajado a bordo de jangadas naturais. Certas regiões de foz de rio forma-se um emaranhado de galhos e vegetação e alguns animais podem ficar retidos nessas ilhas flutuantes e serem arrastados pelas correntes marinhas. Esses 3 artigos, eles abordam questões biogeográficas muito interessantes, inclusive quais foram os motivos de extinção dessas espécies nas suas áreas pretéritas de distribuição. Observamos quem observa a plumagem, o canto, o voo das aves. Agora, a pesquisadora Thalita Pires, que observa a anatomia da siringe, o órgão vocal das aves. Esse é o som que o tucano do bico preto faz. Então, esse é o som produzido por essa siringe, por essa estrutura, que é uma modificação da traqueia e dos brônquios. A siringe de cada ave tem uma estrutura e produz um som diferente. Há aves que produzem 2 sons ao mesmo tempo, que como esse órgão ele bifurca, então com o lado direito ele estaria produzindo um som ao mesmo tempo que do lado esquerdo. Além do aparato esquelético, você tem as membranas que vibram, você tem musculatura que tensionam ou não essas membranas e você tem a inervação que também possibilita a vocalização. Então, cada siringe produz um som. Thalita descreveu a anatomia das siringes de 33 espécies de tucanos e araçaris, que é um tipo menor de tucano que vivem no México, Brasil e Argentina. E com isso eu consegui entender, a partir dessa estrutura, quais eram as relações entre as espécies de tucanos e araçaris. A relação entre as siringes indica para Thalita, assim como a anatomia dos pés mostrou para Elizabeth, um caminho para descrever a evolução dessas espécies. No mesmo laboratório trabalha Daniel. Ele é taxonomista. Um taxonomista observa aves para classificá-las em gênero, espécie. Atualmente, ele tem se dedicado à observação de espécies de pica-paus do gênero Celeus. Esse gênero que eu estou trabalhando, ele compreende 10 espécies e eu estou vendo se todas essas 10 espécies são realmente espécies válidas. Eu estou vendo se tem mais de 10 espécies ou menos, por exemplo. O que é isso, Daniel? Bom, isso aqui é uma parte do meu trabalho. Estou fazendo uma análise osteológica, é uma análise do esqueleto dessas espécies que eu estou trabalhando, de pica-pau. Então aqui eu estou buscando ver se existem diferenças entre as espécies nos esqueletos. Então, além da plumagem e da vocalização, que são os outros caracteres que eu estou utilizando, eu também estou procurando diferenças entre as espécies no esqueleto. Para ficarem assim, prontos para a análise do pesquisador, os ossos das aves passam por uma série de processos. Claudemir Antônio Lopes, nosso entrevistado do quadro Profissão, é o responsável por essa preparação, chamada preparação osteológica. Nesta sala fica o chamado dermestário. É aqui que Claudemir prepara os esqueletos dos animais que vão ser estudados. O esqueleto fica assim, limpinho, porque toda a carne é comida por uma cultura de insetos, que é mantida por Claudemir.
Às vezes finais de semana, às vezes nas férias, tem que manter essa cultura. Qualquer descuido dessa cultura, né, já chegou a se perder uma caixa dessa, por falta de cuidado. Uma temperatura ideal, tem um anel esclerótico, ióide, que ficou sensacional. Eu gosto, né? Aí eu pego, vou juntando vértebra por vértebra, faço a restauração, remonto esses bichos daqui. Aqui é uma carcaça de um pombinho. Isso aqui é um pombo, faltando o crânio. Tá muito bacana. Para remontar os animais, Claudemir precisa conhecer a anatomia de todos eles. Claudemir é biólogo e, com seu trabalho, ele auxilia outros biólogos, como os ornitólogos que observamos durante o programa. Todos eles, com suas pesquisas, buscam entender o comportamento e a evolução de diversas espécies que habitam ou já habitaram o nosso planeta.